Boa tarde, eu me chamo Lohan, estudante da FURB, e hoje eu vim fazer uma análise, juntamente com a entrega 2 do meu projeto no Conexão Vital, nível 8, se eu não me engano. Eu tenho alguns dados aqui, eu vou apresentá-los, fiz uma apresentação para tal. E então, na descrição do público-alvo escolhido e o porquê que eu fiz essa escolha, como a gente pode ver no entregável número 1, que eu já enviei para avaliação também, mas dando um breve contexto do meu projeto, a ideia era bolar, né, configurar, arquitetar um projeto que engajasse, enfim, fizesse que a ideia de doação de sangue, prevenção com doação de sangue também, e o engajamento mediante a isso fosse feito através de redes sociais, e um projeto sólido, robusto, com alguns procedimentos. A minha ideia inicial, e a que foi levada para frente, que eu achei uma ideia super interessante, foi conscientizar, principalmente familiares, eh, principalmente, e enfim, essa era a ideia central do projeto, conscientização de familiares através do grupo de WhatsApp com materiais de engajamento via mensagem e imagem para doação de sangue, orientando como fazer ou por que que é importante. E aí, ao passar do tempo, foi decidido que a orientação seria como fazer uma doação e pedindo também que isso fosse compartilhado, porque esse era um dos objetivos do projeto que eu arquitetei, na verdade, né? Ah, esse segundo ponto, sobre a adição no escopo do público-alvo, eu vou comunicar depois, mas a gente teve uma adição no escopo de público-alvo de grupo de amigos também. Mais tarde a gente explica o porquê, o motivo disso. Motivação da escolha, de modo geral, quando a gente tem pessoas com carinho, a gente quer que essas pessoas se cuidem e uma hora elas podem precisar de doação de sangue. E, assim, se a gente tem carinho por essas pessoas, são membros da nossa família, essas pessoas têm esse carinho mútuo, né? Ele é retributivo. E então quer dizer que o que você disser, o que você compartilhar, o que você expor para essas pessoas, diferentemente de uma rede social como, sei lá, no Instagram, no Facebook, onde são em sua maioria desconhecidos, se essas pessoas são seus familiares, você tem um certo nível de intimidade maior e as pessoas tendem a acreditar mais, tendem a te escutar mais, tendem a ser mais abertas e escutativas no que você está falando. Então, a dissipação dessa notícia, desse fato, desse engajamento, né, o engajamento por si só seria maior nesse público-alvo. Então, daí que surgiu a ideia do Lohan de fazer uma campanha de engajamento, de conscientização para doação via grupos de WhatsApp, principalmente grupos de família. A ideia é que fosse mandado em um grupo, que alguns membros desse grupo encaminhassem para outros, e outros membros de outros grupos encaminhassem para outros, e isso virasse uma corrente do bem. A estratégia para engajar esse público-alvo foi principalmente dois materiais que eram apelativos, né? Apelativo de forma positiva para o engajamento das doações. Essa mensagem aqui, atrelada a esse flyer que foi submetido na entrega 1 a uma análise e aprovado. Como a gente pode ver aqui, no escopo inicial a gente tem uma mensagem apelativa falando para doar sangue, para salvar vidas, falando sobre a importância, sobre como é simples fazer essa doação, como agendar essa doação e, por fim, a gente pede para a pessoa compartilhar, que quanto mais gente doar e compartilhar, quanto mais doações, mais vidas são salvas, e quanto mais compartilhamento, mais conhecimento. Então, juntando essas estratégias de pirâmide do que era mais importante para o que era importante, mas deveria ser compartilhado por último, e a gente uniu a questão imagética também. Basicamente, tu pode ver que o que a gente tem aqui nesse quadro de imagem, que é associado junto com essa mensagem nos grupos, foi, né? Que é basicamente o mesmo passo a passo, só que, como a gente está falando com pessoas com mais idade, com pessoas de diversos eh, âmbitos sociais, econômicos, com faixas de idade totalmente diferentes, a gente pensou em fazer, para capturar
o maior número de pessoas possível coisas semelhantes, tanto na imagem quanto na mensagem, porque quem fosse capturado por uma das 2 primeiro conseguiria ler, entender e fazer o que era solicitado nesse processo, nessas mensagens, né. Passando para os desafios que eu enfrentei, né, eu falo eu e a minha noiva, porque ela participou também na ajuda da divulgação desse projeto, eh, e passando pelos desafios e como eles foram superados, né. Aqui que a gente entra na adição do escopo lá. Um dos desafios foi o fator de idade das pessoas do grupo familiar, do meu grupo familiar, do grupo familiar da minha esposa, da minha noiva, perdão. Porque pessoas com mais idade têm dificuldade de não de ler e de entender o que está ali, mas uma das coisas que eu pedia também, mandando um áudio logo em seguida, quando as pessoas começavam a engajar no grupo, é que, por favor, compartilhe, me mande um print do grupo que você compartilhou, da mensagem que você compartilhou, e do número de pessoas que tem esse grupo. E as pessoas tinham certa dificuldade de fazer isso, mesmo tentando ensinar. E então é um ponto de desafio que eu não quantifiquei que eu iria desafiar quando eu iniciei o projeto. É claro que se eu tivesse feito outros projetos, eu encontraria outras barreiras, principalmente o desengajamento das pessoas. Mas enfim, esse foi um dos desafios. O segundo é baixo contato com tecnologia, que tem totalmente a ver com o primeiro. As pessoas têm pouco contato com tem um alto contato com tecnologia, mas tem pouco contato com coisas que elas não fazem diariamente atreladas à tecnologia, por exemplo, mexer em configurações de um grupo de WhatsApp para mandar print para mim, enfim. Isso foi um dos quesitos. E a diminuição do engajamento devido a esses 2 primeiros fatores nos grupos familiares. E como que se supera isso? Pô, eu vi que eu tenho engajamento nos grupos familiares, que as pessoas queriam compartilhar, que elas se interessaram naquele processo, que elas gostaram, bateram palma, botaram emojizinhos batendo palma ali, mas elas não conseguiam fazer o processo de, compartilhamento, encaminhamento de comprovação. Então, como superar isso? É claro que de maneira longeva foi ensinar essas pessoas a usarem tecnologia, e aí seriam outros projetos atrelados à cidadania e universidade, mas, a superação imediata foi, além de conseguir ajudar essas pessoas, o envolvimento de grupos de amigos também, porque além do fator do engajamento, do carinho mútuo, do contato com tecnologia ser mais avançado, eh, também é bom, conscientizar pessoas que a gente gosta, como os nossos amigos também. Partindo para partindo para os resultados alcançados, né, dos números que a gente obteve, com esse projeto, eu vou primeiro para os exemplos que a gente tem, né. O pontapé inicial foi feito através desse WhatsApp, e eu estou usando o WhatsApp da minha noiva para esse processo, porque eu não tenho grupo de família. Eh, Minha família não tem esse costume, enfim, então eu tive essa ideia, eu precisava de um pontapé inicial, você barra Bertoldi, que é minha noiva, compartilhou no grupo da família dela, que é a família Francesco, onde tem 24 membros. Foi compartilhado essa mensagem, logo abaixo tem a imagem, e aqui foi o pontapé inicial. A gente pode ver que tem 24 membros, lá no final eu vou ter um somatório explicativo dos dados, mas assim, eu sempre busquei botar as imagens, as mensagens, junto com uma imagem de comprovação, para a gente ter os dados aqui sendo aferidos. A sequência disso foi, minha noiva mandou no grupo de família dela, o pai, que é meu sogro, o Arnoldo, eh, entendeu que era importante compartilhar com grupos de família, por exemplo, o Bertoldi é o grupo da família Bertoldi, e esses outros 3 são grupos de amigos. Começou essa corrente, então esses grupos têm aqui 22, 6, 33 e 34 membros. A partir disso, a Terezinha Loss, que está nesse grupo dos Bertoldi aqui, ela também está no grupo da família Francesco, mas ela não compartilhou por aqui. A gente foi perguntar para ela da onde que ela compartilhou, porque ela está no grupo dos Bertoldi. Então a gente tem aqui um encadeamento quádruplo já, né, duplo, né, 2 elevado a 2, enfim. Mas isso não é importante, mas saiu desse grupo, foi para esse grupo, e a Terezinha Loss, compartilhou em um grupo que eu até achei diferente. A gente tentou explicar para as pessoas que era um grupo de WhatsApp, mas ela compartilhou nesse grupo Família Loss no Facebook. Esse grupo aqui é o maior grupo de todos. Ele tem 200 e tantos membros. Eu não contei, ele está em italiano porque essa pessoa mora na Itália. Eh
Eu não contei com esses números desse grupo para minha exposição, porque era difícil quantificar quantas pessoas realmente eram ativas. Ela também não me mandou comprovação, eu só perguntei, mas ela não conseguiu mandar comprovação. Mas, enfim, a gente já teve um encadeamento aqui de encaminhamentos aqui, bastante pessoas, sendo afetadas pelo projeto. A partir disso, como a gente teve pouco engajamento tirando essas pessoas, dessas outras pessoas aqui, e era o único grupo inicial de família que a gente tinha, outras pessoas desses grupos aqui, tá, desse e desse, além desse aqui, mandaram também, mas elas não me mandaram comprovação, elas me mandaram prints que eu não consegui usar, e por isso que eu também não vou contar com elas, mas é bom, exemplificar aqui que a gente teve mais engajamento nisso. A partir desse ponto, com aquele desafio que foi encontrado, aqui está a superação, a adição de grupos de amigos. A gente decidiu, eu também participo desse grupo aqui, mas a gente decidiu, como a gente começou pelo contato da minha noiva, já continuar, eh, mandar no primeiro grupo de amigos que a gente tinha, que é o Clube da Fogueira. A gente tem 5 membros aqui. A gente manda um áudio explicando, manda mensagem, a imagem. E a partir disso, um dos membros, que é esse aqui, pode ver que são imagens diferentes, mandou para esse grupo aqui. Eh, Aquele outro membro aqui também mandou para esse grupo aqui, ele não me mandou comprovação de quantas pessoas tem, aqui tem 6, aqui tinha mais de 20, mas ele não me mandou comprovação. Este outro membro aqui, dá para ver aqui embaixo, mandou para este grupo aqui, que tem 9 membros. Este membro aqui, que é o último membro aqui, mandou para outro grupo aqui, que também tem 10 membros. Então, assim, houve uma cadeia, a gente tem outras pessoas também envolvidas aqui, mas se contar tudo que está nas provas e que tem isso aqui, houve uma cadeia de encaminhamento, de engajamento, de conhecimento e de enfim, do conhecimento de como fazer o processo, de, enfim, espalhar essa notícia, né? Essa que era a principal, métrica do projeto. Sobre resultados e numeração, a gente tem que 149 pessoas em grupos foram afetadas diretamente pelas comprovações que a gente tem aqui. Eu poderia dizer que foram mais de 400, 500 pessoas pelos outros grupos que foram chegando para mim, mas enfim, eu não adicionei todos aqui, nem primeiro pelos prints estarem diferentes desse padrão que eu pedi, segundo por ser difícil de quantificar, por exemplo, esse grupo de Facebook aqui. Mas a gente tem que 149 pessoas foram afetadas diretamente. 6 dessas 149 foram pessoas responsáveis pelos compartilhamentos, ou seja, pelo reenvio dessas mensagens. Então, o que a gente tem no final disso? 4% do grupo, 6 pessoas de 149, foi responsável por 2.483,33% de expansão da mensagem. O que isso quer dizer? Ah, essa mensagem saiu de 6 celulares para 149. Então a gente teve essa expansão exponencial aí, de como o conhecimento se espalha em grupos de WhatsApp. Eh, isso é claro que analisa 2 fatores, né, e aí a gente já vai aqui para as reflexões pessoais, de como notícias se engajam rápido, sem necessariamente um grupo grande de pessoas, de um grupo, né, de um núcleo, de um conjunto, um subconjunto de um conjunto, eh, ele é responsável por um efeito muito grande, mesmo que esse subconjunto seja muito pequeno. Acontece aqui, por exemplo, para o lado positivo, mas pode acontecer com desinformação para o lado negativo. Então a gente teve um aumento exponencial muito expressivo. É claro que o nosso grupo é pequeno, entre aspas, 150 pessoas, mas eh, escalando isso, escala-se também as porcentagens que a gente teria obtido nos resultados. Então é fácil ver com esses resultados como um engajamento, como funciona a expansão de mensagens, via redes sociais, principalmente em grupos de WhatsApp. Uma das reflexões pessoais que eu tive durante esse processo é que a gente sim precisa fazer conscientização sobre doação, sobre como essas mensagens se espalham rápidas, mas também sobre como é importante trazer essas pessoas para perto, né, as pessoas que foram afetadas pelo projeto, na questão de tecnologia, atrelar o uso diário e cotidiano dessas pessoas a essas ferramentas que vão trazer para elas o conhecimento necessário para poder participar, para poder ser um ser ativo no seu dia a dia, em seu antro
de informação, de grupos sociais, enfim. Essa é uma das reflexões que eu consigo fazer, além da anexação de dados, assim, né, de como o engajamento pode ser, uma faca de 2 gumes para o lado positivo e negativo. Acho que é isso que eu tenho para hoje. Qualquer dúvida eu estou à disposição, e é isso. Muito obrigado.